Então gerou muita polêmica nas redes sociais, eu também postei e resolvi trazer aqui hoje a simples resolução dela. Essa questão é uma questão de equação do segundo grau, básica, e você tem que trabalhar a manipulação algébrica e as operações, entender um pouquinho de propriedades de potência e de radiciação. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar como que essa questão ela é simples e você tem que só ficar atento a alguns detalhes. Primeiro, eu tenho uma igualdade. Então, se é igualdade, eu tenho uma equação. Eu tenho uma equação do grau 2. Então, se é uma equação do grau 2, então eu estou falando de uma equação do segundo grau. Quando você pensa em equação do segundo grau, você vai pensar nos elementos. Toda a equação do segundo grau é do tipo ax2 mais bx mais c. São três elementos onde a, b e c pertencem aos reais, qualquer número dos reais, e esse x é que faz a função dele mesmo. Hoje eu tenho o grau 2 e eu tenho o grau 1. Nessa questão, se eu trabalhar ela, eu não vou ter esse elemento b. Ele vai estar incompleta, uma equação do segundo grau incompleta sem esse elemento. Seria mais ou menos assim. Esse 3 está aqui, está dividido, eu posso jogar ele para o outro lado da igualdade e toda vez que eu troco um elemento da igualdade, eu tenho que alterar o seu sinal. Se ele está dividido, ele vem para cá multiplicando. Olha como que é fácil. Repito, o m ao quadrado menos 4 e vou fazer esse aqui, 3 vezes, ele está dividindo, vai para lá multiplicando. O contrário da divisão é a multiplicação e vice-versa. Beleza, então agora eu posso fazer isso aqui, m ao quadrado menos 4, 7 vezes 3, 21. Poderia ter feito direto essa transição. De novo, vou trocar um elemento da igualdade, vou passar ele para o outro lado. E ao passar ele para o outro lado, eu vou trocar o sinal. Se ele está menos, ele vai vir para cá, mais 4. Viu? Só trocar de lado, todo elemento que eu trocar de lado, ele altera o sinal. Até aqui, muito tranquilo. E aqui eu tenho m ao quadrado igual a 21 mais 4, que dá 25. Beleza. E muita gente pode travar aqui. Só que eu quero lembrar uma coisa para você. Aqui uma teoria, um teorema da equação do segundo grau. Quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu vou ter o delta. E o delta, ele me permite três situações. O delta, ele pode ser maior do que zero. O delta pode ser menor do que zero. E o delta pode ser igual a zero. E em cada um desses vai me gerar uma solução. Tá? Cada um desses casos vai ser uma solução. Quando o delta for maior que zero, ele tem duas raízes reais. Quando ele for menor do que zero, ele não tem raízes reais. E quando ele for igual a zero, ele terá uma raiz real. Se eu fosse jogar aqui no sistema de Bhaskara, Fermi, Pororó, eu ia usar bastante conteúdo, eu não vou usar. Eu vou usar só uma propriedade que a matemática me permite, que quando eu tiver uma igualdade, o que eu fizer de um lado da igualdade, eu posso fazer no outro lado da igualdade, que no final das contas eu não vou alterar o meu resultado. Então, como eu tenho potência, qual que é o contrário de potência? Raiz quadrada. Então, eu vou vir aqui e vou colocar raiz quadrada de um lado e vou colocar raiz quadrada de outro lado. É uma propriedade, é uma situação matemática que me facilita muito. Quando eu tiver igualdade, o que eu fizer de um lado e fizer a mesma coisa do outro, o resultado final não altera. Então, aqui eu posso tirar essa raiz, tá? Que fica m. E aqui eu posso também tirar a raiz quadrada de 25, que é 5. O único detalhe aqui, o valor de m é 5. Sim, é 5. Porém, quando eu estou fazendo essa manipulação aqui, e estou falando de uma equação do segundo grau, ele vai ter dois resultados possíveis. Quais são os resultados possíveis? Que eu posso ter uma solução onde esse valor ele vai ser mais ou menos 5. Por que isso? Porque quando eu uso essa regra e uso o sistema de Bhaskara das raízes, o delta seria o quê?
b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa seria a regra de delta. Vou só descobrir se ele é maior, menor ou igual a zero. Então, o b, eu não tenho esse elemento. Na minha equação aqui, ó, o b ele é zero. Então, delta é igual a zero menos, tá? O 4 menos 4 sobre C é 4. Manipulando aqui está o 25, C é 25 vezes menos 25. Só para você entender aqui, delta é igual a menos vezes menos mais 4 vezes 5, 100. Então o delta é maior do que zero. Então, raiz de 10 vai dar raiz de 100. E aí quando eu acho as raízes é x é igual a mais ou menos raiz de delta menos b, peraí, deixa eu só corrigir aqui. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, ao lançar aqui, por que dá esse resultado? X, que são as raízes, então eu vou ter x uma linha, x duas linhas. Uma eu vou usar com mais raiz de delta, outra eu vou usar com menos raiz de delta. Então vamos usar com mais raiz de delta. B é zero. Então vai ficar raiz de 100, que delta é 100, sobre 2a. 2 vezes a, quanto que vale a? 1. 2. Raiz de 100 é 10 sobre 2 igual a 5. No x duas linhas eu vou usar o menos. Então, x uma linha, x duas linhas. Então vai ser menos raiz de 100, aqui nós usamos o mais, sobre 2. Menos raiz de 100, menos 10, sobre 2, então menos 5. Eu tenho duas raízes, então a minha solução é 5, menos 5 e 5. Então, essa questão deu toda polêmica, ela é simples, basta você fazer essa manipulação normal e já saber que toda vez que eu tiver o quadrado e ela for incompleta, o mais ou menos já aparece direto, eu não preciso fazer esta operação toda aqui. Fiz só para mostrar para a galera como que funciona e ficar claro e completa a explicação da questão polêmica das redes sociais. Gente, matemática básica é importante. Eu sou um professor que foca na matemática básica, principalmente no Fundamental 2, que é a consolidação do conteúdo. Por isso você tem que me seguir aqui no canal Simplifica Professor ou no meu Instagram, @prof.eduardocarolino. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.